Olá, crianças! Vamos então para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos fazer a aula de número 2 da nossa revista. O nome da nossa lição é Moisés fugiu. Lição de número 2. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Querido Deus, eu quero te agradecer por mais este dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui estudando da Tua Palavra. Papai do céu, abençoe cada criança, abençoe cada família, livra-nos de todo mal e que a Tua Palavra venha falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Vamos ao nosso versículo da lição? Esse versículo a gente tem que decorar, combinado? O nosso versículo está lá, ó, em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, a parte A. E diz assim: Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Vamos repetir todo mundo junto? Então vamos lá. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. O povo de Israel, o povo de Deus, continuava escravo na terra do Egito. E Moisés estava muito triste com essa situação, pois apesar de viver no palácio, ele sabia que a origem dele era o povo escravo. Então, um dia, Moisés resolveu sair do palácio para andar, para ver como que andava o seu povo. E ele se deparou com uma cena onde ele viu um egípcio batendo, judiando, espancando um hebreu. Nesse momento, Moisés ficou com muita raiva, ele ficou muito bravo e então resolveu dar um jeito naquela situação. Resolveu dar um jeito com suas próprias mãos. E naquele momento de fúria, ele acabou matando o egípcio, achando que não havia ninguém vendo o que estava acontecendo. Porém, Moisés se enganou, pois alguém havia visto aquilo que ele fez. Então, ele ficou com muito medo de que o faraó descobrisse e viesse atrás dele. Então, Moisés achou por bem fugir. Ele estava aqui na terra do Egito e ele fugiu para Midian. Lá em Midian, no deserto, Moisés conheceu um homem chamado Jetro e casou com uma de suas filhas, chamada Zípora. Então Moisés deixou o Egito e foi para o deserto. E lá no deserto, Moisés, ele cuidava das ovelhas de seu sogro. Um dia, quando ele estava no monte com as ovelhas, ele viu uma coisa estranha, uma coisa muito diferente. Ele viu, olha aqui, crianças, uma sarça, que é essa árvore aqui, pegando fogo. Mas o mais estranho de tudo era que ela não se queimava. Ela estava pegando fogo, mas ela não se consumia. Ela não virava cinza. Olha aqui, uma outra figura para vocês verem. Então, Moisés ficou muito impressionado com o que estava acontecendo. Vocês também não ficariam impressionados, crianças? Com isso, uma planta pegar fogo e não se queimar. Quando Moisés chegou perto, mais perto, para ver o que estava acontecendo, vocês não vão acreditar. Uma voz misteriosa falou com ele. E disse assim, ó, lá na Bíblia, em Êxodo, capítulo 3, versículo do 4 ao 6, diz assim, que a voz falou com ele, Moisés, Moisés, tire sua sandália, porque o lugar onde você pisa é santo. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e
o Deus de Jacó. Crianças, era o próprio Deus quem estava falando com Moisés naquele milagre da planta. Já pensaram que emoção ouvir a voz do próprio Deus falando? Deus ainda disse para Moisés assim, ó. Vou ler para vocês o que diz lá na Bíblia. Eu ouvi o clamor do meu povo lá no Egito. E agora eu vim para buscá-los e levá-los para uma boa terra. Eu mesmo, Senhor, vi o quanto eles têm sido tratados com crueldade pelos egípcios. Vocês lembram que eles estavam sendo maltratados pelos egípcios? Pois é, Deus ouviu o clamor do povo e continuou dizendo: levarei você, Moisés, ao faraó para tirar o meu povo, o povo de Israel, das terras do Egito. Então, crianças, Deus estava chamando Moisés para retornar à terra do Egito e lá tirar o seu povo da escravidão. E lá libertar o povo de Deus. Olha que importante missão que Deus estava dando a Moisés naquele momento. E Moisés, sabe o que ele respondeu, crianças? Que ele não estava preparado. E ele disse assim para Deus: quem sou eu para libertar o povo? Ele percebeu que o desafio que vinha à frente era algo muito grande. E ele se sentiu despreparado naquele momento. E então o Senhor disse para ele: Moisés, você não vai estar sozinho. Disse assim, ó: eu estarei com você, disse Deus. Então Moisés disse a Deus: suponhamos que eu vá ao povo de Israel e diga: o Deus de seus pais me enviou, e eles me perguntem: qual é o nome dele? Deus disse a Moisés: eu sou quem eu sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Crianças, Moisés recebeu um chamado de Deus para libertar o povo. E Deus disse que estaria com Moisés o tempo todo e que ele não estaria sozinho. Moisés ficou preocupado. Se as pessoas não acreditassem nele? E se as pessoas não acreditassem que Deus havia mandado ele ir até lá libertar o povo do Egito? Então, Deus concedeu poderes a Moisés. Um deles foi transformar o seu bordão, o seu cajado, em serpente. Olha aqui, crianças. Transformar. Então Deus disse: o que é isso que está em sua mão? É um cajado. Jogue-o no chão. Moisés jogou e o cajado se transformou em uma cobra. Deus disse a Moisés: estenda sua mão e segure-a pela cauda. Assim ele fez e viu que estava novamente segurando o seu cajado. Então Deus deu poderes para que Moisés demonstrasse ao povo que ele realmente estava indo em nome de Deus para libertar o seu povo. Em seguida, Deus disse: coloque sua mão por debaixo de sua camisa e depois tire. Moisés obedeceu e a sua mão ficou ferida.
Então, Deus diz assim: coloque a mão mais uma vez debaixo da camisa. E assim ele fez. E quando tirou, a sua mão estava tão saudável quanto antes. Deus disse, se eles não se convencerem com os 2 primeiros sinais, pegue um pouco de água do Nilo, do rio Nilo, e jogue-a sobre a terra. A água do rio se transformará em sangue quando tocar o solo, tocar o chão. Mesmo apesar de todos esses milagres que Deus demonstrou a Moisés, Moisés ainda estava relutante. Era uma missão muito importante que Deus tinha dado a ele. Moisés estava com medo e sem querer aceitar a tarefa. Ele disse a Deus assim: Deus, eu não sei falar direito, né? Deu uma desculpa. Deus disse: Moisés, quem fez a boca do homem? Quem fez, crianças? Isso mesmo, quem fez a nossa boca? Foi Deus. O Senhor então falou que iria enviar alguém para ajudar Moisés, o seu irmão, Arão. E Deus também falou que o faraó iria resistir. Não ia ser tão fácil assim libertar o povo, mas que ele ia conseguir. Ia levar o povo para uma terra muito boa. Vocês lembram que lá na lição passada a gente falou que durante essa revista nós vamos fazer uma caminhada, uma jornada do Egito à Terra Prometida. Então, Deus estava convidando Moisés a participar desta missão de tirar o povo do Egito e levá-los até a Terra Prometida, a terra que emana leite e mel. E o que será que aconteceu daqui para frente, crianças? Será que Moisés aceitou? Será que Moisés foi correndo? Será que deu tudo certo? Para descobrir isso, não percam a nossa próxima aula, combinado? Essa lição, criança, nos traz alguns ensinamentos. Olha esse menininho aqui, ó. Ele está com raiva, ele está bravo, como Moisés. Vocês lembram que quando ele viu o egípcio maltratando o hebreu, ele ficou com muita raiva e ele agiu sem pensar, ele fez justiça com as suas próprias mãos e, em consequência disso, teve que fugir para o deserto para não ser penalizado por Faraó. E quantas vezes nós, crianças, no momento da raiva, no momento em que ficamos muito bravos, agimos sem pensar, falamos aquilo que não deveríamos ter falado, fazemos aquilo que jamais deveríamos ter feito. E aí depois temos que pedir desculpa, depois muitas vezes a mamãe e o papai deixam a gente de castigo, muitas vezes temos que arcar com a consequência daquela atitude que tivemos no momento de raiva. Então, a Bíblia diz assim, ó: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Lá em Tiago 1:20, temos que pensar antes de agir. Quando estivermos com bravo, com raiva, nós temos que orar e pedir para que Deus acalme o nosso coração, para que nós possamos fazer aquilo que é certo, aquilo que agrada a Deus, aquilo que agrada os nossos pais, aquilo que agrada os nossos amigos. Outra lição muito importante que nós podemos aprender hoje é que sempre devemos obedecer. É da palavra dos nossos passos para chegar até a Terra Prometida. É a obediência. Quantas vezes papai e mamãe falam: filho, vai estudar, vai tomar banho, vamos jantar.
E a gente fica lá, ai papai, só mais 5 minutos na TV, só mais 5 minutos no joguinho. E nós ficamos dando desculpas para não obedecer o papai e a mamãe, dando desculpas para não fazer aquilo que é certo. E isso, crianças, não agrada o papai e a mamãe, não agrada a Deus, não é legal. Outra lição que nós também aprendemos hoje é que quando estamos diante de um desafio muito grande, de uma coisa que a gente fala assim, mas Deus, eu sou tão pequeno, será que eu vou dar conta desse desafio que o Senhor está colocando nas minhas mãos? E muitas vezes sentimos medo, nos sentimos inseguros, nos sentimos pequenos diante da situação. Mas Deus está com você, criança. Deus está cuidando de você. Ele não vai te deixar desamparado. Ele vai te ajudar. Quando você tiver aquela lição difícil, que você não está conseguindo resolver aquele problema, não está conseguindo copiar aquele texto, pede ajuda para Deus. Pede para Deus te capacitar, pede para Deus te ajudar, que Ele vai te ajudar, crianças. Ele é aquele que nos ajuda no momento difícil. Combinado, crianças? Então, vamos obedecer o papai e a mamãe e obedecer a Deus. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!